Oi pessoal, paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui dividir um pouquinho com vocês da minha vida vocacional, do meu chamado. E sim, como vocês estão vendo aí, eu tive que abrir mão do meu maior sonho, né? Se eu desejo isso, não mais, né? Óbvio, né? Mas toda vez que eu olho, né, para essa profissão, eu fico muito feliz a quem exerce, né? Porque é uma vida de dedicação e assim todas as profissões. Mas um médico, ele nunca para de estudar. Ele continua estudando, enfim, até que ele não tenha mais vida, né? Enfim, para quem também foi vocacionado e chamado para ser aí um pregador da palavra de Deus, também nunca para de estudar. A cada dia a palavra do Senhor, ela se renova dia após dia, dia após dia, dia após dia. E certa feita me fizeram a seguinte pergunta: Laís, você tem tantos vídeos, como que você tem tanta palavra assim? Não sou eu que tenho tanta palavra, é ele, é o dono da palavra. Então eu fico gravando aqui tudo no meu bloquinho de notas, aquilo, os temas que o Senhor me dá. E ele vai me dando os versículos e eu já vou procurando e eu vou lendo e Deus vai me revelando para mim poder trazer aqui para vocês, tá? Então, assim, às vezes eu acabo, né, demorando aqui um pouquinho para poder gravar, mas eu sempre tento aqui ser fiel àquilo que o Senhor me deu e aquilo que o Senhor me chamou a fazer. Amém? Então, desde já, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa aí o sininho e compartilha essa mensagem e deixa aqui o seu pedido de oração, enfim, ou escreva aqui algo, enfim. Amém? Então vamos lá, eu quero ler aqui com vocês Lucas capítulo 4, versículo 18, que diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Vou ler aqui o 19. A pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Enfim, quando eu aceitei Jesus, no começo da minha conversão, antes, né, quando na verdade aceitei o Senhor, desculpa. Aceitei o Senhor no começo da minha conversão, agora, dia 28 de outubro, para a glória de Deus, se assim me permitir, eu vou fazer aí 11 anos que estou nesse caminho. E aí, como eu sempre falo, não é um caminho fácil, mas é um caminho que vale a pena, né? Nem tudo aquilo que vocês veem, às vezes um sorriso aqui, a gente passa por lutas, nós passamos por muitas provações, por perseguições, né? Então não é pelo fato que vocês só veem, né, o lado bom, porque realmente as pessoas possam só o lado bom, ninguém vai ficar colocando todos os dias, né? Ah, eu tô passando por uma prova. Não, né? Tudo tem o dia e o momento certo para poder testemunhar daquilo que Deus está fazendo sobre as nossas vidas. Enfim, quando eu me converti, bem no comecinho, mas antes disso, antes da minha conversão, eu tava me preparando pro vestibular. Então eu fiz aí 2 anos, eu fiz 2 anos preparatório para o cursinho no Anglo. Então eu saía do serviço e eu ia direto pro cursinho. E de lá eu só saía 11 horas da noite. Ah, lá você ia pra casa? Vinha. Quando meus pais iam me buscar no cursinho, depois das 11, eu vinha pra casa, dormia. Então essa era a minha rotina, né? Então ia pro trabalho, saía do trabalho umas 6h30 e o cursinho começava às 7 horas, era quase ali perto, né? Em São Caetano do Sul. Andava aí quase uns 20 minutinhos até chegar ao cursinho do Anglo. Fiz ali 2 anos e meio, preparatório. Chegou um tempo que eu passava o final de semana no cursinho estudando para me preparar para poder fazer a faculdade. E eu sempre tive em mente, eu queria entrar na USP. Então assim, eu não via outras faculdades, o meu foco era entrar na USP, né? Eu nunca me vi incapaz, né? Porque até então eu estava me preparando para aquilo, para poder entrar numa faculdade, para poder passar no vestibular. Enfim, me preparei aí 2 anos e meio, e aí eu fiz mais alguns aí semestre, que na verdade totalizou aí 3 anos. Então foram 3 anos de cursinho, estudando, não tinha tempo ruim, eu tava ali estudando para mim poder passar no vestibular, e aí
Esses outros semestres que eu fiz para completar aí 3 anos foram as partes eliminatórias que tinha da prova de medicina da USP. E isso, gente, eu tô falando de anos atrás, luz atrás, tá? Eu ainda nem era convertida. E eu me preparei para poder fazer, né, o cursinho. E chegou o dia da prova. E aí eu fui, enfim, fui. Tava confiante porque até então eu tinha estudado, deixando claro, eu ainda não era convertida ainda, não tinha aceitado ainda o Senhor, não conhecia. Nesse tempo eu era católica não praticante, ia de vez em nunca pra igreja, enfim, uma hora eu me afastei mesmo da igreja católica, não ia porque eu não tava entendendo nada, então assim, o que adiantava eu estar indo ali pra igreja se eu não tava entendendo absolutamente nada, né? Mas glorifico a Deus, porque tem muitos católicos aí praticantes que praticam realmente, né, aquilo que é falado. E glória a Deus por isso, tá? Que tem muitas pessoas aí que estão vivendo mais do que os próprios crentes. Não vou entrar muito aqui nesse detalhe. Mas vamos lá. E eu sei que nesse tempo fui fazer a prova, passei a primeira prova. Fiquei assim, radiante, extasiada, não estava acreditando que eu tinha passado. E aí, teve a segunda prova, né? E era a primeira, a segunda e tinha mais uma eliminatória, que seria a terceira prova, que a terceira prova era apenas uma redação. Lembre-se que eu tô falando, há anos-luz, tem muito tempo isso, gente, muito tempo atrás mesmo, tá? Hoje em dia eu nem sei como é que tá, enfim, porque não é o meu chamado, né? Estar na área da saúde. E aí eu sei que passei na primeira fase. Quando chegou na segunda fase, só caiu matemática, química e... E tem alguma outra coisa aí que agora eu esqueci agora. Qual que é? Física. Matemática, química e física. Caiu. E caiu ciências. Então, ciências, 10, acertei. Mas quem entende matemática, entende ciência. Aliás, quem entende matemática, tira de letra química e física. E eu nunca fui muito boa para contas, né? Não estou aqui me diminuindo, mas eu nunca fui muito boa, esse negócio de conta, subtrair, não. Isso nunca fui muito boa. Eu sempre me interessei por outras coisas, né? Geografia, ciência, eu amava a anatomia do corpo, então eu entendia muito bem dessas coisas, né? E aí eu sabia que eu não tinha ido tão bem, né? Eu tava um pouquinho assim insegura, né? Eu já sabia dos desafios. E antes dessa segunda prova, a gente também teve mais uma temporada aí, então a gente praticamente virou. À noite no cursinho eles fizeram como se fosse um luau, né? Só que de estudo, só com as eliminatórias que iria cair nessa segunda fase. Então, quer dizer, eu passei o sábado, dormi pro domingo no cursinho só estudando, me preparando para isso. E uma das coisas que eu sempre falo, a pior coisa é você ter sucesso aonde Deus não te chamou para você ter sucesso. E eu só compreendi isso, óbvio, né? Depois que eu vim para os caminhos do Senhor, né? Mas assim, muito frustrada, porque eu queria ter vivido esse sonho, eu queria ter realmente sido uma médica, né? E eu poderia contribuir para o reino, essa era a minha visão e o meu pensamento. Enfim, fui fazer essa prova, eu reprovei por 15 pontos na prova de medicina da USP. Sim, 15 pontos eu reprovei. E a primeira prova que eu fiz, que eu estava toda sorridente, eu estava toda feliz. Vocês imaginam como eu não estava, né, na segunda fase. Ali pra mim foi assim, era o meu único sonho. Eu nunca pensei em ser outra coisa. Eu desde pequena eu sempre sonhava em ser médica. Então eu tinha minha maletinha do médico que meus pais tinham me dado, tinha o negocinho da enfermeira, mas o estetoscópio, tinha o aparelho de pressão, tinha, enfim, o aparelho para poder, né, ver o ouvido, tinha tudo. Então eu pegava meu primo, brincava com ele. Então uma hora ele era médico, uma hora eu era médica. Tinha os bebês, né, cuidava dos bebês, dos pacientes. Então eu era apaixonada. Eu me via vestida de médica, eu me via trabalhando, fazendo plantões e mais plantões. Olha que loucura, né? Uma criança já desejando algo. Era isso que eu idealizava, né?
Enfim, mas os planos do Senhor, eles são melhores do que os nossos, né? A Bíblia fala que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos e os seus caminhos são mais altos do que os nossos, né? Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E se você ainda não leu um livro, eu quero indicar aqui um livro, Uma Vida com Propósito. E aquilo ali fez todo sentido para mim no início da minha conversão, depois que eu aceitei Jesus, eu passei a compreender muitas coisas, muitas mesmo, através deste livro, Uma Vida com Propósito. Então, se você não leu, compre e adquira esse livro aí, Uma Vida com Propósito. Enfim, eu fiquei arrasada. Meu mundo acabou. Vocês não têm noção como o meu mundo acabou. Porque assim, eu não me via fazendo outra coisa. Eu não tinha interesse em outra profissão. Não tinha interesse em outra profissão. O meu único desejo era ser uma médica, né? E aí, como não deu certo, eu fiquei uns bons meses. Fiquei frustrada, né? Óbvio, né? E enfim, era meu sonho fazer isso, né? Era meu sonho ser uma médica. Passou-se meses, eu falei, bom, eu vou fazer, então eu vou atuar como técnico e auxiliar e o técnico de enfermagem, eu vou fazer os dois juntos. Fui atrás, meus pais pagaram pra mim, e lá eu, naquela maratona toda de estudo, de estágios, 7 da manhã, voltava só meio-dia, né? E ia nessa maratona toda aí de estudo, estágio, provas, e fui. Quando chegou no estágio de pediatria de RN, o que aconteceu? Eu não tive coragem. A maneira eu não vou expor aqui, óbvio, né? Como eu sempre falo aqui, a ética, ela faz parte da vida do ser humano, nós precisamos ter ética, não quero aqui expor nada nem ninguém, e até então, nenhuma profissão. Mas quando eu vi da forma que era tratado, aí eu entendi por isso que esses bebês não, as enfermeiras, enfim, tiram esses bebês, né? Ó, não tô falando aqui que as enfermeiras espancam, tá? Os bebês, misericórdia, tá? Vão ficar pensando coisa aí, minhoca na cabeça de vocês, não. É que são feitos vários exames, são feitos o teste do pezinho. E assim, o bebezinho tá dormindo, ainda recém tá dormindo, tira aquela roupinha, enfim, põe aí na banheira pra poder dar banho. Enfim, isso não é pra mim. Aquilo ali cortava o meu coração. Eu ficava assim, ó, paralisada, que nem uma estátua congelada, porque aquilo não era pra mim. Agora, falava pra mim ir pra uma UTI, uma semi-intensiva, morreu alguém, tem que fazer óbito. A pessoa entrou em óbito, tem que fazer o tamponamento. Quem tava lá? Laís. Laís estava lá fazendo os tamponamentos. Quando a pessoa entra em óbito, né? Quando a pessoa morre, antes dela ir pro necrotério, para ela fazer toda a autópsia, a gente precisa tamponar tudo quanto é buraco, né? Também não vou aqui escandalizar ninguém, não vou falar nada, né? Enfim, mas a gente tem que tamponar tudo quanto é buraco. E tava eu lá fazendo super de boa, assim, naturalmente. Nossa, Laís, você é fria, você não demonstra essa pessoa. Gente, mas eu gostava, porque o meu sonho de ser uma médica era ir para um centro cirúrgico. Então, para mim, eu estava vivendo que meio que uma realidade. Então, tinha barriga aberta, eu tava aí lá, assim, ó, vendo como é que funciona, via o intestino e Deus é perfeito em tudo que ele faz. Eu via porque era essa a minha realidade do que eu queria ver, né? Então, assim, eu tive médico psicológico, a gente é preparado antes disso. Então, assim, vários filmes que os professores eles passam pra gente ver e assim, ó, é torturante, é massacre, sabe? É massacre. Que se hoje eu tivesse que ver, eu não veria. Hoje, nos caminhos do Senhor, se eu tivesse que passar por isso, eu já desistiria na hora, né? Não sei como que é a faculdade de medicina, porque eu nunca fiz, né? Mas no estágio de auxiliar técnico, os vídeos que, não só vídeo, eram filmes, assim, mais de 2, 3 horas pra gente ver, era assim, torturante. E eu via assim, ó, sem piscar, sem nada. Vidrada eu via. E eu parei o meu estágio, porque eu falei, aquilo não é pra mim, né, fazer o estágio aí de pediatria. Eu tava fazendo no hospital na Santa Casa de Mauá, eu tava fazendo meu estágio, e eu falei, não é pra mim isso. E ficou trancado, e até hoje está trancado, e até uns anos atrás eu fui atrás pra poder ver, no comecinho quase da minha conversão, eu fui atrás pra poder ver, né, que eu queria até mesmo retomar.
E ele falou, não, o seu estágio ainda continua em aberto ainda de pediatria. Eu falei, quando mudar, vocês me ligam, se for outra coisa, porque daí eu cumpro a minha carga horária. Faltava coisa de uma semana, 2 semanas para mim poder completar e poder pegar meu diploma. E, pasmem, não peguei o meu diploma. Não peguei. Porque continua nisso. Então, eu não peguei. Eu fiz aí 3 anos de auxiliar e técnico, os dois juntos, e eu não fui formada. Sim, não fui formada. Não peguei o meu Corém, não peguei nada, porque eu não terminei o meu estágio. Sim, não me formei por causa disso. E passou, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora, né? Então vamos fazer uma faculdade paga. E eu não tenho muita noção, às vezes, de coisas, de valores, né? Então, toca eu e minha mãe e meu pai, nós fomos ver ali na faculdade Unicid. Fomos na faculdade Unicid. E a hora que eu entrei, assim, na faculdade, assim, ó, eu deslumbrei. Não tenho por que mentir pra vocês. Eu sou muito sincera e muito franca. Eu entrei assim, ó, eu deslumbrava, porque era como eu via, né, quando eu não era convertida, que eu assistia a Malhação, e eu via aquela faculdade, eles entravam, tinha aquelas mesinhas, tinha, enfim, tudo lindo, assim, aquela coisa gigantesca, aqueles prédios, e você entra pra uma sala e sai pra outra, vendo todo aquele povo, né, saindo e passando da faculdade. Nossa, esse era o meu sonho, né, esse era o meu sonho. Nossa, Além, você fala tudo empolgada. Sim, porque trazer isso à memória, relembrar tudo aquilo que eu vivi. Então, por vocês vão ver muita intensidade aqui minha, né, falando. Aí nós fomos. Aí meu pai e minha mãe, não, você vai fazer a faculdade de medicina? E assim, a gente sem saber de valores, absolutamente nada. E aí chegamos lá, já fomos falar com a diretora. Esse é faculdade do quê? De medicina. Nossa, mudou o tratamento, né? Eu falei, nossa, né? Com café, com bolacha, com chá, com suco, né? Toda aquela coisa toda. E a gente entrou, foi lá pra sala e conversa daqui, conversa de lá. Aí tá, aprontou todas as coisas, porque ela achou que era certeza, né? Porque a gente deu certeza, né? Do que ia fazer, a nossa fala e a nossa expressão. Ela falou assim, tá aqui. Aí a hora que meu pai leu, ele falou assim, mas nem se eu vender a casa, nem se eu vender o carro, eu consigo pagar essa faculdade pra você. Eu falei, mas por quê, né? Aí assim, o olho já encheu de água, já tava quase chorando. A mensalidade ali naquela época pra pagar tava R$ 4.000. Só a mensalidade, no caso, a matrícula, na verdade, 4.000. A mensalidade não era 3.000 a matrícula e 4.000 a mensalidade. E isso que eles falam que por depois passar, acho que 6 semestres, aumenta. Meu pai falou assim, vai chegar até quando? E não fica só nisso, tem os livros, né? Tem os livros já no estágio. Aliás, quando eu fazia o curso o auxiliar técnico, um dos livros eu paguei, eu não, né? Meus pais pagaram R$ 800 pra mim. Então, assim, nada é barato, né? E fazendo a medicina era tudo mais caro. Você poderia tirar xerox? Poderia. Mas era bom você ter algo físico, né? Pra não perder folhas, essas coisas, né? Mas se tivesse que tirar xerox, tudo bem, né? Não tem nenhum problema. Eu falei assim, não tem como, né? E aí, enfim, a gente saiu de lá, eu saí de lá, assim, muito frustrada, né? Olhando e vendo assim, ó, literalmente, né? O meu sonho, assim, ó, indo embora. Eu falava, eu vou fazer o quê se eu não sei fazer nada? Eu desde pequena, eu sonhei com isso. Eu idealizei isso. Eu me vi nisso. Eu me vi trabalhando no hospital. Eu me via com o jaleco. Eu me via nisso. E aí, eu não procurei mais nada, enfim. Comecei a trabalhar, meus serviços sempre foram opostos um do outro. Então, eu trabalhei como vendedora de loja, né, balconista. Então, tinha que bater meta, eu não tinha Natal, não tinha Ano Novo. Era ali trabalhando, não tinha hora para sair da loja. Trabalhei em duas lojas de roupa, uma loja de joalheria. Fiquei pouco tempo. Depois eu fui trabalhar numa empresa de segurança. Trabalhei numa empresa de segurança na Paulista, ali no antigo Banco Real da Paulista. Comecei na portaria, depois fui para recepção, até que depois já estava ajudando na administração. A empresa começou a falir, a gente perdeu o posto, nós fomos
transferido para o Hospital das Clínicas. Aí imagina, né? Eu vendo todos aqueles médicos, aquelas doutoras, médicas passando. Assim, eu via meu sonho ali. E foi até então que eu conheci os Doutores da Alegria. Aí eu me apaixonei a hora que eu vi. Mas assim, eu fiquei apaixonada. Eu sempre amei circo, sempre gostei de circo. Tenho umas vontades estranhas, mas eu sempre gostei de circo. E eu fiquei assim olhando, eu falei, nossa, olha que lindo. Aí, não vou dizer que do nada, né? Mas eu já tava conversando com ele, já tava trocando telefone, conversando com ele. Falei, como que faz para poder participar dos Doutores da Alegria? Ah, você tem que ter anos de circo e você tem que fazer a faculdade de artes cênicas. Eu falei, né? Então meio que aquele trauminha ainda tava ali, né? Aí eu não ainda servi o Senhor, né? Então eu só falei, Deus, como eu queria fazer isso, né? Como eu queria fazer isso, porque querendo ou não, eu iria estar dentro de um hospital, né? E aí, no Hospital das Clínicas, tinha cultos. Aí eu conheci duas irmãs que eu tenho amizade com elas até hoje. Então, praticamente são 10 anos de amizade e elas continuam a mesma. São as minhas intercessoras, amigas em Cristo que eu amo muito, é a Graça e a Beth. São pessoas de oração, pessoas únicas, pessoas verdadeiras, pessoas íntegras. Toda vez assim que eu, preciso de um socorro, de oração, às vezes eu estou aflita, corro para elas, peço ajuda em oração, né? Óbvio, corro para os pés do Senhor, né? Mas eu peço ajuda em oração, porque nós precisamos, nós não chegamos a lugar nenhum sozinhos, né? Nós precisamos um dos outros. Então eu peço para elas oração, elas me ajudam. Nunca eu ouvi delas nesses 10 anos, desiste. Isso ainda é pra você. Muito pelo contrário. Elas sempre tiveram uma palavra de ânimo. Sempre tiveram uma palavra de ânimo. Se tiverem que chamar minha atenção, me chamam, sabe? E tudo bem. Porque eu sei a integridade delas, né? Sei quem é Deus na vida delas e elas são um exemplo pra mim. E eu sei que conheci a Jesus, né? No Hospital das Clínicas. E tinha até, acho que era uma moça que trabalhava no antigo Banco Real da Paulista e ela me levou para poder conhecer a congregação cristã do Brasil. Não me senti bem, ela me deu roupa porque eu não tinha nem roupa, né? Que eu era a baladeira do mundo. Se você não viu ainda, tem meu testemunho aqui no meu canal. O primeiro vídeo daqui no meu canal. E acho que é meu primeiro vídeo, acho que é meu primeiro vídeo. E eu falei, fui com ela, mas não me senti bem. Aquela coisa de homem para um lado, mulher para um outro, tudo dividido. Enfim, né? Não vou entrar em detalhes, não me senti bem. E ali no Hospital das Clínicas mesmo tinha cultos, acho que era até de sexta-feira, acho que era sexta-feira. E ali foi uma das experiências que comecei a viver com Deus de milagres, do poder dele, daquilo que ele fazia, porque essa empresa onde eu estava, ela estava falindo. Então eu tirei férias, quando eu voltei praticamente não recebia absolutamente mais nada. Às vezes eu recebia R$200, mas às vezes eu não tinha R$1 para poder ir trabalhar. Então meu avô me dava dinheiro para mim trabalhar uma semana. Então eu ia e voltava, mas assim, eu não podia nem pensar em comprar nada, nem um lanche, assim, alguma coisa, nada. E Deus, ele foi me suprindo em tudo. E muitas vezes meu avô não tinha para poder me dar, nem meu pai e minha mãe. E Deus mandou uma mulher. Nem sei de onde que essa mulher era, mas eu sei que é muito longe. E veio com um envelope não sabendo. Deus só pediu para que essa mulher fosse até o Hospital das Clínicas porque tinha alguém que precisava ser suprido. E aí eu fui suprida com 2 semanas de trabalho para poder trabalhar. Enfim, para não ficar muito longo, eu sei que quando eu fui para pedir as contas, né, desse trabalho, porque na verdade eu estava tendo muito mais gastos do que não estava recebendo nada, né? Então assim, as contas viram uma bola de neve, né? E quando eu fui pedir as contas nessa empresa, o dono dessa empresa falou assim, olha, eu vou te dar uma oportunidade para você poder trabalhar aqui no administrativo, aqui com a gente, no jurídico, você aceita? Então, assim, veja que de vendedora, balconista, fui trabalhar numa empresa de segurança, comecei na portaria, fui para a recepção, estava no administrativo, fui para o Hospital das Clínicas, estava na recepção, enfim, e eu sempre ficava de lados importantes, assim, né?
que eu tinha que representar algo, né? Tinha que ter uma voz ativa para algo. Deus sempre me colocou em cargos assim. E aí eu sei que eu fui, né, pra base, né, da base da onde eu trabalhava, para me pedir as contas. E o dono falou assim: não, você não quer uma oportunidade? Trabalha aqui, depois a gente paga, né? Te acerta aquilo que a gente precisa ser acertado. Todas as pessoas que estavam lá, eles estavam realmente acertando. Então eu trabalhei ali, fiquei um mês, só que eu tava procurando ainda trabalho, eu tava procurando serviço. E nessa, enfim, eu tava fazendo academia, eu encontrei uma amiga minha, ela falou assim: olha lá, amanhã eu não venho. E essa minha amiga era uma amiga de balada mesmo, né? Amanhã eu não venho pra academia. Eu falei: ah, não, tudo bem. E aí, como eu tava trabalhando agora, eu estava recebendo, então dava pra mim colocar as contas em ordem, conseguir fazer academia. Ela não foi, aí eu mandei mensagem pra ela no dia seguinte. E aí, como é que foi a balada? Nesse processo, tá, que eu encontrei com essa minha amiga, eu já não estava trabalhando mais ali, porque nesse tempo eu tava procurando emprego, não ficava parada, tava procurando emprego, e um médico do Hospital das Clínicas me chamou se eu queria trabalhar no laboratório Lavoisier, ou que era de segunda a sábado, ou se eu queria trabalhar num consultório. Só que nesse consultório tinha muitas coisas, né? Então, assim, a Globo estava lá, ele até morreu, acho que tem 1 ou 2 anos, ele se chama Dr. Anthony Wong. Depois, se vocês quiserem procurar, vocês podem procurar em um japonês. Eu trabalhei lá por 1 ano, e pouquinho eu trabalhei. E eu sei que ele falou, me deu a opção de onde eu queria trabalhar. Então, aí escolhi, né, no escritório, no consultório, porque não ia trabalhar de final de semana. Enfim, nesse meio tempo, eu já tinha ido para a igreja, essa minha amiga me apresentou, falou, não, eu não fui para balada, eu fui para a igreja. Enfim, conheci. No primeiro dia eu já tinha aceitado Jesus, já estava no altar, toda quebrantada. Enfim, aceitei Jesus, passou aí 6 a 8 meses, eu estava descendo as águas do batismo, certeza e convicção daquilo que eu queria para minha vida. E foi nessa trajetória, nessa caminhada, andando com o Senhor, teve um episódio que aconteceu do qual eu fui consagrada. Quando o Senhor me permitir autorizar, eu conto aqui para vocês, fui consagrada nesse ministério, onde eu fiquei aí, já contei aqui um pouquinho para vocês, fiquei aí 6 anos e 3 meses nesse ministério, toda a minha bagagem, tanto espiritual como física, teológica, foi tudo nesse ministério e eu sou grata a Deus por tudo aquilo que eu vivi nesse ministério. E nesse ministério, enfim, Deus levantava muitas pessoas para poder falar comigo e até hoje, né? E nesse caminhar com o Senhor, o Espírito Santo falou assim para mim, porque eu ficava muito triste, eu sempre pensava na faculdade, eu sempre pensei que eu não tenho uma profissão, eu gostaria de ter uma profissão, né? Eu queria poder ter, não é apenas ter um diploma, mas eu queria ser formado em algo, mas especificamente na medicina. E eu passei 1 ano desempregada. E eu pensando na faculdade de medicina, o único trabalho que me apareceu para mim foi para mim trabalhar para um cruzeiro no CVC. Só que assim, sem expectativas de registro, enfim, se aconteceu alguma coisa, aconteceu e já era, tá? Bem curto, grosso e seco aqui. E para ficar em alto mar 4 meses, só que ele ia para fora, né? Esse cruzeiro era para fora, não era para dentro do Brasil, era para fora. E eu falei, meu Deus, e agora? Aí foi nisso, eu já tava, né, nos caminhos do Senhor. E eu ficava indignada, né, porque eu não tava fazendo uma faculdade e eu queria exercer essa profissão tão linda do qual eu amo. E um dia, de tantas vidas que o Senhor tava levantando para mim poder cuidar, para mim poder abraçar, pastorear, o Senhor falou assim para mim, eu te dei um hospital nas tuas mãos e até hoje você não percebeu. Eu te dei um hospital, Laís, para você cuidar, um hospital muito mais profundo. Você queria um hospital físico, mas eu tenho para você um hospital espiritual. Eu não tenho algo físico para você, eu tenho algo espiritual. Eu tenho para você cuidar de corações feridos, corações que estão quebrantados, corações que estão destruídos. E eu quero que você cuide do meu hospital. E quando eu entendi aquilo, eu pedi perdão ao Senhor, porque o meu desejo estava colocando acima do meu chamado.
Eu estava colocando o meu desejo acima do sonho de Deus para minha vida. E quando eu entendi tudo fez sentido. Quando eu entendi que eu não fui chamada para ser uma doutora, quando eu entendi que eu não fui chamada para trabalhar num hospital físico, mas um hospital espiritual, para cuidar de vidas, para me importar com vidas, para me doar para essas vidas, para cuidar dos corações que estão aí feridos. Aí para mim tudo fez sentido. Aí sim eu comecei a viver o meu chamado. Era uma coisa que eu já vivia, mas quando eu vivia sem saber, mas quando eu entendi, aí a forma que eu comecei a viver foi totalmente diferente. Então, muitas vezes, assim como eu escolhi um lado para viver, mas Deus tinha algo muito maior para mim. Deus tinha o hospital dele para mim cuidar, da noiva dele para mim cuidar, de pessoas que estão feridas, pessoas que têm sido machucadas dentro da casa do Senhor. E Deus quer que eu cuide, quer que eu abrace, quer que eu zele por essas vidas. E é isso que eu tenho feito até hoje. E é isso que Deus tem me permitido viver. E a cada vida e a cada profecia que Deus levanta alguém para poder falar comigo, ou sonhos, aquilo que Deus fala comigo, eu não tenho dúvidas. Então assim, eu não sinto falta mais, né, da medicina, porque Ele me deu um hospital, e Ele me deu o hospital dele para mim cuidar, Ele me deu o hospital dele para cuidar de corações, né, físicos, corações espirituais, para poder zelar e para poder cuidar e saber que o maior remédio é a oração, né? Então esse canal aqui não foi à toa, eu já tinha o meu canal aqui no YouTube já há um bom tempo. E eu sempre achava lindo as pessoas, né, vindo aqui e falar, a gente poder ser abençoada. Quantas vezes eu não fui abençoada por uma palavra que eu vi, né? E pessoas que hoje estão aí em grandes altares, né, que eu tenho como referência. Enfim, uma delas eu vou falar porque não é... Enfim, tem por que esconder, a Camila Barros, tem o pastor Raik Carmelo. Então eles são referências, né? Enfim, o Hernando Dias Lopes nem se fala, né? O pastor Eliseu Rodrigues, então eu tenho algumas referências para o meu ministério. Mas pessoas do comecinho que eu vi, vídeos apareciam aqui, eu tenho referência para o meu ministério. Então o Senhor, Ele fez além daquilo que eu poderia pensar, imaginar e sonhar. Enquanto eu estava almejando por um hospital físico, Deus me deu um hospital espiritual para poder cuidar de vidas, para poder operar essas vidas através da oração, orando, né, buscando a presença dele. Então eu sou feliz, eu sou realizada por viver o meu propósito, eu sou feliz e realizada por viver o meu chamado, porque hoje eu não tenho dúvidas do meu chamado. Enquanto eu estava querendo buscar, enquanto eu estava querendo buscar as coisas terrenas, viver o meu sonho e não o sonho de Deus, eu não tinha sucesso, eu não era realizada, eu não era feliz e eu não era completa. Mas a partir do momento que a gente começa a ter sucesso e a viver o nosso propósito e ter sucesso naquilo que Deus nos chamou pra gente fazer, a alegria ela é completa, a alegria ela é satisfatória, porque você não tá vivendo aquilo que você queria viver, mas você está vivendo aquilo que Deus tinha para que você vivesse. E eu falei dos Doutores da Alegria, não esqueci. E Deus me colocou exatamente nesse ministério para mim trabalhar no Ministério do Exército da Alegria. Então, onde eu estava dentro de um hospital, cuidando do quê? De corações que estavam feridos. De mães, de pais que estavam sofrendo pelos seus filhos que estavam dentro de um hospital, com laudos médicos sem chances, sem expectativas. Então, mais do que um hospital físico, Deus me deu um hospital espiritual para cuidar de corações feridos. Então, eu sou grata a Deus por Ele não ter me deixado exercer a medicina. Eu louvo a Deus por isso e hoje eu falo com o coração aqui totalmente leve, totalmente tranquilo e ciente, convicto daquilo que Deus me chamou para mim exercer. Então eu não tenho dúvidas do meu chamado. Então é isso que eu quero dizer para você. Muitas vezes você quer ter sucesso naquilo que Deus não te chamou. E você tá vendo que tá dando tudo errado. Tudo errado. E eu falo com toda a convicção, se eu tivesse passado naquelas provas, talvez eu não estaria nos caminhos do Senhor. Tô falando de mim, tá? De mim. Eu sei que tem muitos médicos aí que servem ao Senhor, mas tô falando eu, Laís, tá? Isso aqui é algo muito particular, um testemunho meu, tá?
Então, algo muito particular, eu sei, né? Não posso dar toda a certeza, mas eu não estaria nos caminhos. Foi por isso que Deus mudou todos os meus ventos, mudou todas as minhas rotas. E hoje eu estou aqui para poder testemunhar e contar esse milagre, que hoje eu faço parte de um hospital espiritual para poder cuidar de corações. E o melhor remédio é a oração, é você poder abraçar enquanto essas pessoas estão feridas. É abraçar alguém que necessita de um abraço, é declarar aqui uma palavra, porque a palavra liberada, ela tem poder. Ela tem poder para poder mudar laudos médicos, ela tem poder para quebrar sentenças, né, de laudos que não tem mais jeito, não tem mais vida. Então a palavra, ela tem poder. E eu glorifico a Deus por estar nesse caminho. Eu glorifico a Deus por estar na presença dele, né? Ainda que tenha dias que não são fáceis, mas sempre valerá a pena estar nesse caminho. E eu glorifico a Deus que ele mudou as rotas dos meus ventos, os meus sonhos, para poder viver os sonhos dele, porque os sonhos do Senhor, não somente para minha vida, mas para a sua vida, sempre serão os melhores. Os sonhos do Senhor sempre serão melhores para a sua vida. Então, se renda ao propósito do Senhor, se renda ao chamado, se renda ao propósito que Ele tem para a sua vida, porque só assim você terá uma satisfação completa e plena de viver a vontade de Deus, de viver o sonho de Deus para sua vida. Então, não fique mais aí se martirizando, brigando com Deus, porque não vale a pena. Ele vai ganhar essa guerra, ele vai ganhar aí essa luta. Então, pare de brigar com Deus e viva o plano, o propósito e o chamado que Ele tem para sua vida, porque eu te garanto com toda a convicção, tá? Não é isso aqui, não é um jargão, mas é com toda a convicção. Você será feliz, você será completo e realizado quando você estiver vivendo o teu propósito. Toda vez que eu tentei fazer algo que não era do meu chamado, eu não tinha sucesso. E o negócio desandava de uma forma assim que vocês não têm a noção nem a ideia. Como eu falei, não quero me prolongar aqui muito, mas eu nunca consegui ter sucesso fora do meu propósito, fora do meu chamado, daquilo que Deus tinha para minha vida. Deus sempre me cercou e a palavra foi mais forte, a palavra ressaltou, e porque eu sei do meu chamado. Então não adianta ficar, quero ser música. Não adianta, esquece isso. Eu te chamei para ser a minha pregadora, eu te chamei para o ministério da palavra. Então viva, se dedique ao ministério da palavra. E daqui não tenho como correr, porque isso aqui queima todos os dias no meu coração, pulsa todos os dias no meu coração. Então, quero dizer isso para você. Se você tem um chamado, se você tem um propósito, corra imediatamente, urgentemente, a viver esse propósito e esse chamado para a glória de Deus. Então, sim, eu tive que abrir a mão do meu maior sonho, mas o meu pequeno sonho, para viver a grandeza, a grandiosidade do plano, do propósito e do sonho que Deus tinha para minha vida. E hoje sou feliz, sou completa e sou realizada, vivendo na certeza, na plenitude daquilo que Ele tem para mim, daquilo que Ele tinha, algo muito mais especial daquilo que eu tinha. Eu estava pensando em algo tão pequeno e Ele tinha algo tão grande para minha vida, para realizar em mim e através de mim, porque enquanto eu estou cuidando dos corações que estão feridos, Ele cuida também do meu coração. Então, um médico, ele só tem a capacidade de cuidar só daquele paciente, naquele exato momento, mas enquanto eu estou aqui, cuidando do coração de vocês, Ele está cuidando aqui do meu coração, Ele está cuidando de tudo aquilo que carrega o meu nome, Ele está cuidando. Enquanto você faz algo para o Senhor, Ele está cuidando de tudo aquilo que o teu nome carrega. Então, não se preocupe, apenas se lance e queira viver o propósito do Senhor, queira viver o seu chamado integralmente aí para o Senhor, porque enquanto você vive hoje o seu ordinário, o extraordinário ele vai chegar na sua vida e você vai ver a grandeza dos planos e dos sonhos do Senhor, daquilo que Ele tem para você. Então, não foi desgastante abrir, mas a minha renúncia de renunciar à medicina, e não foi porque eu não passei, porque eu entendi que eu precisava renunciar mesmo à medicina, eu tentei procurar outros caminhos, procurei, enfim, fazer aí o técnico, o auxiliar de enfermagem, eu procurei outros recursos, mas até que eu, no meu coração, eu precisei renunciar. Quando eu entendi, eu precisei renunciar para poder viver a grandeza da parte de Deus. Então, sim, eu renunciei à medicina para poder viver o propósito e o chamado e o sonho que Deus tinha para a minha vida. Então, nunca será demais, nunca será um fardo você abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos do Senhor.
Eu te garanto isso. Viver os planos e os sonhos do Senhor sempre valerá a pena, sempre será melhor e maior. Então não adianta você querer ter sucesso aonde Deus não te chamou. Mas se você quer ter sucesso, viva o plano e os sonhos e os propósitos do Senhor para sua vida, porque aí sim você terá sucesso. Aí sim você viverá uma vida de paz e não de tormenta, ficar procurando e procurando coisas para cobrir o teu chamado. Essa palavra, ela grita, ela pulsa no seu coração assim como ela pulsou no meu. Então, largue mão, renuncie e comece a viver aí os planos e os propósitos do Senhor para a sua vida. Viva o teu chamado. Cumpra o teu ministério aí cabalmente, porque eu sei que valerá a pena, tem valido a pena para a minha vida. Porque só os testemunhos que eu tenho recebido, a cada dia mais, eu sei que a minha melhor escolha foi cuidar do Hospital de Jesus. Amém? E eu fico por aqui, contei aqui um pouquinho, dividi um pouquinho do meu testemunho, daquilo que eu tive que abrir mão, e assim, evangelho é renúncia. Todos os dias nós vamos ter que abrir mão de algo para estar mais perto do Senhor, para viver as promessas do Senhor todos os dias. Evangelho é renúncia. Não ache que você vai para os caminhos do Senhor e vai poder ficar com tudo que você quer. Muito pelo contrário, você quer viver os planos, os propósitos e os planos do Senhor, você vai precisar abrir mão, você vai precisar renunciar muitas coisas para viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas uma coisa eu te garanto, vai valer a pena, já valeu a pena, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz, em nome de Jesus. Abra mão dos seus sonhos para viver os sonhos, os projetos de Deus para a sua vida. Vai valer a pena. Deus te abençoe, em nome de Jesus.